Muito bem, ouvintes da Rede Cristã Brasil, estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva. Estamos na FM 103,3, também na 96,3, Rádio Jesus é Vida, no YouTube da Rede Cristã, no Facebook da Rede Cristã, no site redecristãbrasil.com.br, no Play Store, nossas plataformas de áudios digitais, no Play Store e no Apple Store. De volta, né, com o programa No Divã, hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro, está passando rápido outubro, né? Inclusive, essa minha fala agora, né, até pareceu proposital, mas coincidiu com a temática de hoje do programa, que obviamente o doutor Inácio vai abordar para nós, mas é isso, né? O tempo não para, ou seja, os relógios continuam no mesmo ritmo. Bom dia, doutor Inácio. Bom dia, é um tema hoje diferenciado que tem tudo a ver com a questão da depressão. Então eu vou linkar a questão do tempo à depressão. Então, é um assunto temático, um assunto importante, um assunto pedagógico, que eu vou ter alguma dificuldade de debulhar esse milho e entregar aos ouvintes. Porque requer algumas questões filosóficas do cunho científico que não é popular. Então, a gente, para chegar a esse tema e chegar aos ouvintes, nós vamos ter um zigue-zague aqui. Então, todo mundo fica atento, pega uma canetinha, escreve aí se quiser. A gente faz um programa didático e dessa forma, então é necessário que se faça alguma anotação para fazer pergunta, quem quer fazer futuramente, após o programa. Mas esse tema que nós estamos falando, sobre melancolia, luto, pela ordem, luto, melancolia e depressão, ele vai ocorrer até semana que vem, porque ontem eu não pude fazer o programa, então a gente vai continuar com esse tema semana que vem, que é um tema brilhante e pedagógico, que vai fazer com que você entenda. Eu tenho recebido aqui, pastor Amado, muitos diagnósticos errados, né? Os sintomas são os mesmos, mas os diagnósticos são diferenciados. E muitos pais desesperados, né? Muitas mães desesperadas com seus filhos, parece que esse movimento pandêmico e quase pós-pandêmico está aflorou aí esse caos psíquico, ou os caos psíquicos que estão ocorrendo na juventude e também no adulto. Então, isso está fazendo com que haja uma corrida aos consultórios, tanto terapêutico, psicanalítico, analítico, da psicologia, da psiquiatria, e isso tem incomodado muito. Por quê? Por que isso? Porque, na realidade, até hoje, a psiquiatria vê o homem como biológico. Os psiquiatras não vão cuidar, vamos supor, da alma do indivíduo. Ele vai ver a questão biológica, como está funcionando o seu cérebro e como está funcionando a sua mente. E aí, as intervenções são sempre medicamentosas. Então, esse homem é biológico para ele, é um somático, ele está ali, é um ser. Então, essa é a questão. E nesse consultório humanizado que eu faço essa proposta, ele é diferenciado. Então, nesse consultório humanizado, o sujeito, a pessoa, ela tem os seus ais. E esses ais, essa dor, essa queixa, esse desprazer, ele tem um porquê. Qual o porquê isso está acontecendo? E como eu falei aqui, eu estou indo direto ao assunto, né? Porque o tempo urge e realmente não falar sobre o tempo. E esse desprazer tem origem. Como eu falei ontem, santo não adoece. Se você adoeceu, você é humano e tem problema com você. Você está fora do compasso. Todos aqueles que adoecem, você, é porque estão fora do compasso. Tem algo, ou seja, o trem saiu da linha. Você não está na linha. Ah, mas eu estou tão certinho, tão jeitoso, está doente. Está doente. Então, vamos lá. Agradeço a você por estar assistindo o programa, ouvindo através dos aplicativos, através do rádio.
E compartilha aí, vai compartilhando aí. Eu acho que tem um material muito bom durante a semana que nós falamos aqui, vamos continuar a falar. Um abraço a todos vocês que estão aqui do Brasil e fora do Brasil, ouvindo esse programa no Divã. E também alguns pacientes que estão ouvindo a programação. Ultimamente estamos com um número maior de pacientes, tem procurado o nosso consultório para avaliação. Os relógios continuam no mesmo ritmo, nós não. Olha, os relógios continuam com a mesma pegada e o ser humano mudou, pastor Amado. O que é que está havendo? Verdade. Então, vamos lá. Nós queremos linkar hoje aceleração e depressão. As pessoas falam, dizem, está tudo muito sem graça. Esse mundo está sem graça. Certa vez, eu fui a um médico renomado aqui, ele me disse, olha, a vida está tão sem graça que eu já estou pensando em fazer a passagem e morrer. Esse é o espírito deprimido que falou para mim isso. Então, as coisas estão sem sentidos. A vida não vale mais a pena. A gente escuta isso como desabafo de muita gente. E mais ocorre também que as pessoas que não falam isso, pessoas que estão aceleradas, essas pessoas também estão deprimidas. Não é porque eu estou trabalhando, não é porque eu estou rindo que eu estou bem. Então é isso que vamos ver aqui hoje. Essa relação comigo, com o outro e com o tempo. As relações com o tempo, ela se estabelece e parece um pouco normal. Muitas vezes falamos assim, tempo é dinheiro. No entanto, tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido das nossas vidas. Tempo é o tecido das nossas vidas. E nós vamos falar aqui, desde o aparecimento do relógio, antigamente tem um relógio d'água, mas não vamos falar sobre isso aqui não, até os relógios, os marcadores de hoje. Então, quando eu falo que tempo não é dinheiro, que tempo é um tecido, observe que a nossa vida é feita do tempo, pelo tempo. Eu contei aqui aquela história da reunião no cemitério. Se tivesse uma reunião no cemitério, se você pudesse fazer uma reunião no cemitério, você iria no cemitério e chamaria todos aqueles que pudesse falar, levantem seus túmulos por alguns minutos, e depois vocês voltam a dormir de novo, ou voltam para os locais onde estavam. E aí perguntam, e aí se pergunta a essas pessoas, o que é que faltou na sua vida? Eles vão dizer, faltou tempo. Se eu tivesse tempo, eu faria aquilo. Se eu tivesse tempo, eu faria isso. Se eu tivesse tempo, eu faria aquilo. Passou a vida inteira e não fez. E talvez isso seja a sua história. Né? Então, uma questão que vamos falar aqui hoje também é sobre a consciência, né? A consciência do tempo, a consciência do outro. O que é consciência? É uma coisa interessante, né? O que é consciência? Quando nós pensamos, quando nós raciocinamos, essa parte cognitiva está em prática. Né? Mas vamos falar aqui de uma coisa que tem tudo a ver com nossos sentidos, com nossos pensamentos, com nossa memória, que é o psiquismo. Então, o psiquismo é atemporal. O psiquismo está sempre em continuidade. Então, o psiquismo, ele não tem lugar no cérebro. Como nós falamos que a nossa mente fica onde, o psiquismo fica onde? O psiquismo não existe. Ele existe quando ele representa o objeto faltante. O que seria isso? Que loucura é essa? O psiquismo não existe. Você não vai fotografar esse psiquismo. Você não vai fazer uma neuroimagem, como na memória também. Mas o psiquismo ele existe quando representa um objeto faltante. E se ele só trabalha com a representação do objeto faltante, ele está sempre em movimento, pois o objeto faltante, nós estamos cheios.
nós estamos cheios desse objeto faltante. Por que as pessoas ficam depressivas, né? Por que as pessoas ficam depressivas? Porque se olhar para trás, como é que é essa história do tempo, né? Como é que se constituiu agora, esse momento? Esse momento que estão falando. Esse momento que estão falando, ele surge do nada ou surge do ontem? Ou surge da memória anterior? Ou com a visão anterior? Observe, quando eu comecei o programa dizendo o tema desse programa, exatamente esse momento já passou. Já é velho. O novo é esse que estou falando. Mas agora eu falei no novo, o novo já é velho. Veja que confusão. Então, esse momento, ele é pré-estabelecido por alguns traços, para você entender um pouco de que nós estamos falando sobre esse tempo. Então, nós estamos cheios desse objeto faltante. Existe um vazio nesse universo que somos nós mesmo. E, partindo daí, o relacionamento, o relacionamento fica um pouco complicado, né? Essa relação de mim com o outro e de mim comigo mesmo. É uma coisa meio complicada esse início do programa. Mas observe, vamos daqui analisar o recém-nascido. A pessoa acabou de nascer. Nasceu agora. Faz alguns minutos que nasceu. Ele não tem psiquismo. Ele não tem memória, ele não pensa e também não tem psiquismo. Ele não tem psiquismo porque ele não tem a teia da representação mentais. Nesse momento, o tempo de espera da satisfação da criança recém-nascida ele não é nem um sujeito do ponto de vista psicanalítico. Por que essa criança não é um sujeito ainda? Eu falei anteriormente que quando essa criança nasce, as emoções dela são retalhadas e o corpo dela não sente completamente, só com o braço da mãe, com o braço da genitora. Eu falei aqui no programa anterior. Esse recém-nascido, ele tem um intervalo nessa relação com o outro, na espera. Existe uma espera, e essa espera existe uma falta. Quando ele nasce, ele começa a gritar. Existem vários conceitos em relação a esse berro, esse choro da criança. Uns falam que é a questão do oxigênio nos pulmões, e outros falam que é a fome. Que é a fome. Logicamente que a fome também vem exatamente aí. Mas o que eu quero dizer é que existe um intervalo. Um intervalo para a satisfação desse bebê, desse recém-nascido. E onde está a satisfação desse bebê? Ele nasceu agora. Onde é que está esse prazer que eu vou ter? Que prazer eu vou ter? Aonde? Eu falei aqui em programas anteriores, a primeira mamada. A primeira mamada vai decorrer aí um traço de satisfação na vida dessa criança. Essa relação dessa criança, desse bebê com o seio. E essa espera vai trazer um certo estresse à criança. Esse intervalo, esse tempo entre a criança e o seio, entre a criança e a primeira mamada. Então, nesse momento, porque lá na barriga da mãe, essa criança não sentia fome, porque ela estava sendo alimentada o tempo inteiro. Não existia falta. Essa falta não existia. E para existir o psiquismo, tem que existir a falta. Porque através da falta vai elaborar em todos nós uma forma de vida. Meu Deus, como eu vou fazer para pagar fulano? Olha, eu vou para a cidade, então eu tenho que fazer o quê? Vou de carro, vou de ônibus, eu vou a pé, a distância, esse cálculo. Então, nessa falta, vai fazer com que você se constitua um ser. Ora, se tudo ser suprido, você fica uma pessoa imprestável, porque você não tem como agir, como resolver as questões. Então, por isso que essa criança ainda não é um sujeito, esse bebê recém-nascido não é um sujeito, porque ele não consegue elaborar, e ele vai conseguir elaborar através da primeira mamada. Esse tempo de espera vai constituir
nesse sujeito, nessa criança, esse psiquismo. Essa falta vai fazer com que ele busque opções, mesmo sem memória e sem pensamentos ainda. Aí começa a constituir, porque nele existe o inconsciente, porque a psique ela é estabelecida logo na primeira relação. Então, daí surge, pastor Amaro, a primeira experiência de fome do ser humano. A primeira experiência de fome. Essa espera pode fazer um ser ansioso, se isso for uma continuidade. Veja quantas pessoas têm ansiosa hoje. Existe menos ansiosos e o ansioso que se torna um transtorno de ansiedade. Então, nem sempre também a fome simboliza a satisfação, mas sim a necessidade. Às vezes todos nós comemos por necessidade, não por satisfação. Tem uma coisa que eu estava almoçando, ontem me lembrei, que o tempero da comida é a fome, né, pastor Mário? Verdade, doutor Inácio. Inclusive, eu vivi essa experiência ontem. Comer ruim, mas estava com tanta fome que foi estava uma delícia. Não foi ontem não, ontem eu nem comi. Ontem eu nem almocei. Terça-feira. Quando eu vim almoçar foi à noite. Também. Eu comi sanduíche ontem, não almocei. Não deu para almoçar. Mas aí eu fui almoçar, acho que quarta-feira, e aí servido na comida lá, eu achei magnífica a comida e era fígado. Fígadozinho. Eu gosto de fígado. Mas eu nem vi se estava bom ou estava ruim, porque estava com tanta fome que o tempero da comida é a fome. Então, quando a criança sente o desconforto, ela grita. Falei aqui, em programas anteriores, que lá na barriga da mãe, a criança não tem muito o que fazer. Mas ali ela está sendo alimentada também, né? Ela ela não vai ter fome. Então, o que ocorre com a criança nesse primeiro momento? Ela grita. Ela grita não para chamar a mãe, mas para descarregar a tensão que ela está passando. Antes, ela estava grudada à mãe, lá dentro, né? Agora, separada, ela deu a primeira chorada quando nasceu. Deu a descarga e agora, na primeira descarga, ela grita e nesse grito surge a mãe. Ora, lógico, toda criança que grita, ela chega à mãe. Só que ela, no primeiro momento, ela não percebe. Mas quando ela começa a gritar, ela percebe que alguém chega. E se alguém chega à mãe, ela sabe que ali é um meio de quê? De comunicação. Ela vai entender que toda vez que ela grita, alguém a socorre, alguém chega. Eu falei aqui que o princípio da ansiedade aconteceu lá atrás, quando Freud pegou um carretel para brincar com o neto, e empurrava o carretel para o neto para ele. E quando a espera do carretel na volta para o neto ficava angustiado. Daí surgiu o princípio da angústia, que Freud associou a essa espera da mãe, e por aí vai, que a gente não vai falar muito sobre isso. Então, todas as vezes que a criança grita, ela traz a mãe. Mas observe, e aí eu daria vários programas para a gente falar sobre isso. Então, quando ela grita, ela traz a mãe. Mas nem sempre que a criança grita, ela quer peito, leite. Então, qual a primeira coisa que a mãe faz quando a criança grita, pastor Mário? Doutor Inácio, olha, faz um tempinho, né? Eles estão com 15 anos, o outro com 25. Eu não lembro muito, mas aí quando a criança grita, a mãe corre logo desesperada para saber o que é que tá vendo, né? Para saber o que é? Não, vai dar peito, leite. Quando é RN, né? Sim, quando é novinha demais, sim, é. Logo fome, né? A mamadeira de carne, é verdade. Ou a mamadeira de... Acha que é fome. Ou e nem mamadeira... sempre é. E nem sempre é fome. Pode ser um dor de ouvido, pode ser um incômodo, pode ser um estresse. Verdade. A criança grita, porque ela sabe que gritou, vai aparecer alguém, vai aparecer a mãe. Ela não sabe que é a mãe, vai aparecer alguém, vai aparecer a cuidadora. Mas a cuidadora vai sempre levar alimento. E aí surge o oral.
Tá lembrado do oral que eu falei lá atrás? Sim, sim. Aí surge o oral. Aí surge essa relação de muito alimento, pouco alimento. Daí surge todos esses questionamentos que nós falamos anteriormente. Então, o grito adquire o sentido de chamada e passa a ser uma linguagem, uma comunicação da criança para a mãe. Agora, a criança entende dessa forma, a mãe não, até que a mãe vá, quando a criança vai crescendo um pouco, e a mãe sabe que nem tudo é fome. Olha, eu dei de mamar essa criança agora. Eu dei de mamar essa criança agora. E ela está gritando de novo, então não pode ser fome. Será fome? Mas é muito difícil essa comunicação. Arthur tem 2 anos. Eu estava conversando com um amigo meu ontem sobre Arthur, meu filho. Arthur, com 1 ano de idade, ele pegou a máquina de lavar. Pegou não, entrou na máquina de lavar, ligou, só que estava desligado na tomada. 1 ano de idade. Botou a cadeira, subiu e pulou na máquina de lavar. Abriu e pulou dentro. Com 2 anos de idade, ele abriu a porta, apertou no elevador, no 31º andar e desapareceu. Então, com 1 ano de idade, ele fez isso. 2 anos, fugiu. Com 3 anos, vai fazer o quê? Aí disseram, ele vai para a Lua. Né? Então, e Arthur ontem é interessante. Arthur tem 2 anos de idade. Ontem ele comeu à vontade, ele comeu broa, comeu pão, tomou 2 chamitos, tomou todinho. Isso no período de, além de 6 da noite, 7 da noite. O esmerizinho Saiu da comendo França. um bocado de coisa lá. Quando foi 9 da noite, ele, fome, fome, fome. Pegou a mãe, e a mãe estudando, não, ele, fome, fome. A mãe disse, bom, eu vou fazer a comida dele. Se ele não comer, eu vou enfiar de goela dentro, a papa dele. Fez, ele comeu tudo. É o esmerizinho da França. Ele comeu toda a papa. Está em fase de crescimento, né? Ele faz 2 anos de idade, 2 anos em fase de de crescimento. Então, conhecer esse zigue-zague infantil é meio complicado. Porque a criança está, teoricamente, com a barriga cheia e pede mais comida. Pede mais comida. Né? Então, é pelo como prazer, é que você vai... exatamente, né? De estar. Essa fase oral que o senhor diz, né? Esse prazer de estar. E ele é oral, né? Ele é oral. Ele é oral. Então, nos primeiros momentos, para chamar a mãe, mas para descarregar essa tensão. Antes estava grudado da mãe, agora essa criança é separada e ele quando chorou, ele descarregou toda essa tensão, né? E aí surgiu aí essa linguagem que nós estamos aqui falando agora. Essa linguagem, essa comunicação. Ele associa o grito à presença da mãe. E a presença da mãe à satisfação. Por quê? Por que ele associa a satisfação à presença da mãe? Porque a mãe leva o seio. E o seio passa a ser ele, passa a ser parte dele. Essa relação com o seio satisfaz a ele. Muitos teóricos associam a primeira mamada ao primeiro beijo. Dizem que o primeiro beijo, eu não lembro mais, né? O primeiro beijo é fantástico. Então, essa primeira mamada, existe também essa satisfação, né? Onde é liberado hormônios do bem, né? Através do leite materno. Então, ocorre outro fator, pastor Amaro, que nem sempre o grito da criança traz a mãe imediatamente. Às vezes a mãe não está. Ora, aquele bebê... O que nós estamos falando aqui, gente, é sobre a constituição da psique desse indivíduo, dessa criança. Nós estamos falando aqui de como nós somos constituídos emocionalmente. Que daí surge isso que nós somos hoje. Bom ou ruim, né? É isso que nós somos hoje. Então, nem sempre o grito dessa criança vai trazer a mãe imediatamente. Às vezes a mãe demora alguns segundos, porque tem que lavar o seio, porque tem que ir no banheiro. E essa criança vai detectar isso com uma eternidade. Porque a criança não tem relógio na mão. A criança não imagina o tempo. Tanto é que a criança acorda de madrugada e quer comer. Criança pequena. Ou quer jogar bola. Meu filho, essa semana, queria que eu saísse de 10 da noite para jogar bola com ele, jogando bola em cima de mim. E de manhã, ontem, ele foi acordar querendo jogar bola comigo, 6 da manhã.
Então, o tempo para ele não existe, né? Então, e essa criança ele não entende essa demora. Então, essa demora traz um estresse e um desprazer essa criança. Observe, vamos adiantar um pouco. Não vai dar para a gente falar muito sobre isso, mas nós vamos falar o que é possível. Existem pessoas que quando manda para outro uma mensagem celular, o outro demora, ela fica aflita, se sente abandonada. Veja você que está ouvindo o programa aí. Muitas das pessoas que liga para o outro não atende, liga 10 vezes, tem gente que liga 20 vezes para o outro não atende. Essa pessoa não entende que o outro pode estar ocupado, pode estar dormindo, pode estar sem celular. Liga 20, 30 vezes. Eu já ouvi vários relatos em relação a isso. E essa pessoa que ligou se sente... Por que o outro não me atende? Será que me abandonou? Falaram mal de mim a ela? Então fica realmente perturbado, transtornado. Foi importante, doutor Inácio, eu falar isso, principalmente quem não tem habilidade com o WhatsApp. Até aproveitar e dizer que se você liga para alguém do WhatsApp e se a pessoa estiver em off, para você vai dizer que está ligando. Vai passar que a pessoa está ouvindo a chamada, mas não está. Não é? Só se a pessoa estiver online, aí diz que sim. Mas do contrário, o Zap manda essa mensagem equivocada. E isso tem gerado um transtorno muito grande para muita gente, viu, doutor Inácio? É verdade. Esse transtorno que tem trazido para a pessoa é o desprazer. Essa pessoa é remetida lá na infância, essa ausência da mãe. Então essa pessoa se sente desprezada, abandonada. Né? E quando o outro passa dias sem dar retorno, é que ela acha que a relação acabou, a relação terminou e já vai entrando em um processo de luto, que nós estamos vendo aqui durante essa programação. Então, veja que confusão a gente está metido. Essa relação do telefone ligar para o outro, essa relação da mensagem do WhatsApp, essa não resposta imediata, vai trazer uma falta maior, vai deixar um vazio perturbador na mente da pessoa. Então, tudo isso é um zigue-zague, é uma construção delicada, porque nós estamos tratando com o outro. Ocorre que essa criança, ela vai trabalhar no embalo, né? Ela vai trabalhar no impulso. E esse adulto, ele raciocina. A criança não vai avaliar que a mãe foi lavar os seios, que a mãe foi tomar banho, que a mãe não está em casa. Mas o adulto, que pode fazer essa avaliação, fica logo no pessimismo, no negativismo, achando que rompeu a ligação, que fulano não quer atender, e papapá, se diminuindo, se negativando. Ela não foi negativada, ela não foi cancelada, mas ela acha que já foi cancelada pelo outro. A palavra hoje-chave é cancelamento, né? Então, ela acha que já foi cancelada. E aí surge aí várias coisas depressivas. Eu vi agora, e posso falar aqui, porque está em toda a reportagem, que o Nego do Borel, né, aquele que foi acusado de bater na mulher, né, na modelo, né, na Duda Reis, naquela confusão medonha, foi polícia, separação, e vai para lá. E o Nego do Borel foi para reality show A Fazenda. E lá na Fazenda, eu não assisti, mas eu li a reportagem, foi acusado de assédio. Né? Uma confusão danada, ele foi expulso da Fazenda e aí ele desapareceu. Ele desapareceu e a mãe foi procurar ele nos morros, não sei aonde, e prestou queixa na delegacia. Ele foi encontrado no motel, segundo ele, estava deprimido, tomou remédio, passou 2 dias no motel, sozinho no motel, deprimido. Ou seja, ele se sentiu cancelado, se sentiu abandonado, se sentiu desprezado. Então, esse estado que ficou deprimido é um estado que ele se sentiu abandonado. Aí nós vamos reviver essa relação lá do berço. É impossível você tratar do outro sem buscar esse lado afetivo. Eu tenho uma amiga minha que vai fazer parte do meu grupo agora, que ela se especializou em afetos. E ela acha que muitas das perturbações que existem nos relacionamentos são questões afetivas, essa construção afetiva. Então, o remédio seria
seria uma reconstrução desses laços afetivos. É uma coisa interessante. E é possível fazer, segundo essa minha amiga que vai estar comigo aqui nas minhas oficinas e nas minhas palestras. Então, essa criança, ela que não entende isso, esse faltante, né? Esse vazio, esse psiquismo que começa a se movimentar, né? Pode trazer benefícios ou não, porque existem pessoas que sabem esperar, não sei se a palavra é essa, sabe esperar, que espera, e outras não, outras não esperam. Existem pessoas que esperam e tudo na boa, e tem outras pessoas que esperam, mas esperam na tristeza, né? Sofrendo. Há um sofrimento, há uma dor na espera, há um estresse na espera. Lembra o que eu falei aqui? A história da criança. Que nasceu, estressou-se e vai se realizar onde? No seio da mãe. Por isso que vocês já viram aquela história de aeroporto? Que vai para o aeroporto, antigamente era rodoviária, né? Agora é aeroporto. Você vai para o aeroporto esperar alguém. E você fica lá ouvindo, vendo. Aí chega uma pessoa e se abraça no outro, se atira, faz grito, é uma festa, né? É uma alegria, e pulam, né? Chegou fulano, e abraça a família toda, é uma alegria danada, né? Pessoas que estavam ausentes há muito tempo, né? Aí eu fico pensando aqui, a primeira mamada é assim, a alegria, satisfação, a espera. Então, durante essa espera, durante esse vazio, algo foi construindo, algo foi elaborado. Veja só, vamos lá. O que é que faz a gente viver agora aqui? O que é que faz você e eu viver? Ou seja, você tem as lembranças do ontem, você dormiu pensando numa coisa, acordou pensando numa coisa do ontem, e o hoje, a angústia do agora, mas você tem a esperança da solução daqui a um pouco. Essa esperança da solução faz com que você fique de pé. Esse sonho, essa elaboração que você faz, essa fantasia que você faz. Essa fantasia faz você ficar de pé. Essa fantasia, de certa forma, é um remédio para você. Agora, se as pessoas vivem nesse mundo da fantasia o tempo inteiro, aí a solução nunca vai chegar. Essa pessoa nunca vai viver o hoje. O que nós estamos falando aqui são fatias, sobre retalhos. Esses retalhos que vai construir e constituir o agora, o seu presente. Esse retalho é muito importante. Então, quando essa criança começa a perceber que toda vez que ela chora, a mãe chega, é como se ela fosse tatuada, como tivesse uma marca. É como você vai por um caminho e vê na praia, não tem aquelas pegadas? É como tivesse aquela pegada. Então, aquela pegada que aconteceu. Então, é como se fosse uma pegada. Ou seja, o grito dela resulta numa ação. E qual a ação? A presença da mãe. Então, isso não pode ser desprezado, porque isso é um grau de satisfação que a criança tem. É uma experiência. A criança reproduz como uma fantasia, associa isso ao objeto de desejo. A mãe chegou. E a mãe chegou e com ela veio as tetas. Com ela veio os seios. Que nesse primeiro momento passa a ser um deslocamento, que no segundo momento passa a ser parte integral dela, como eu falei anteriormente. Então, o aparelho psíquico se manifesta e investe toda a energia nisso, nessa relação. Passa aí um filme repetitivo. Mãe e seio, seio e mãe. O seio pode estar seco nesse momento também. Tem muita mãe que leva o seio. Aí que surge esse psiquismo, essa constituição do sujeito nessa fantasia do que vai chegar. No segundo momento,
essa alucinação não cai. Nessa alucinação não vai mais chorar. Se passa a mentalizar o que ela quer com a imagem mental. Então, nesse primeiro momento, existe uma fantasia. No segundo momento, a criança começa a pensar, né? Ela já começa a pensar. Ela já é um ser pensante, né? Com um ano de idade, a criança já tem pensamento. Antes ela não tem pensamento. Ela começa a pensar. Ela começa a sentir, começa a pensar. Então, o intervalo, nesse intervalo, há um intervalo temporal, há um vazio, então inaugura o sujeito capaz. Essa falta vai fazer com que eu me capacite. Imagine nós tivesse uma mãe 24 horas grudada na gente. Então, toda vez que a gente faz xixi, criança, a mãe lava para limpar. Toda vez que a criança pensasse ter fome, aparecesse a mãe. Ou seja, aquela criança voltaria ao útero da mãe, né? O útero. Então, nós não seríamos seres como nós somos hoje. Nós não seríamos capazes de solucionar as coisas. Porque tudo tinha chegado ali. Então, se essa criança, até X tempo, ela fosse constituída dessa forma, hoje nós não seríamos o que nós somos hoje. Por isso que alguém perguntou assim, aí, e o trauma, né? O trauma é possível evitar trauma? Não, não é possível, a não ser que você ficasse eternamente no útero da mãe. Então, observe que no nascimento o bebê ainda não é sujeito. Existiu aí um intervalo temporal, um vazio. Um sujeito é capaz de fornecer representações para o que lhe falta. Não só para que lhe falta, mas também para quem está em sua frente. Ou seja, o sujeito é capaz de se resolver, de buscar a solução. E se é possível fazer isso na falta, na aprendizagem dessa falta. Então, isso inaugura o psiquismo. O seu tempo vazio. Então, isso é de uma forma muito salutar. Vamos imaginar a mãe, que nós falamos agora, a mãe sempre presente, 24 horas. Isso não seria possível, essa aprendizagem. Nós não iríamos nos virar no 30. Por que nós nos viramos no 30? Para buscar a solução. E essa solução era ter um nascedouro embrionário, que é exatamente essa relação que eu falei agora. Tudo isso que eu estou falando é possível para que haja entendimento. Eu não posso ir direto ao assunto, porque vocês não iriam entender. Então, esse sujeito não seria constituído se não tivesse essa falta. A falta é necessária para que o sujeito seja construído. Então, esse tempo vazio surge o sujeito, não só a criança, que fica aterrorizada. Não. Então, esse tempo, quando a criança está com fome, nós, às vezes, estamos angustiados. Nós, adultos, ficamos angustiados. Todos nós. Nós imaginamos o futuro, as mudanças que vêm pela frente, a perspectiva. Nós fazemos sempre isso. O tempo que isso vai transformar as coisas. Então, tudo isso que nós pensamos, no que vai acontecer, no que pode acontecer de bom, faz com que a gente fique de pé. Faz com que a gente suporte os momentos de angústia. Então, o que faz a gente suportar o momento de angústia são as perspectivas, são aquilo que nós pensamos, é aquilo que pode acontecer, é a nossa fantasia, o nosso sonho. Sem essa constituição infantil, a gente não teria essa possibilidade. Então, aconteceria, toda vez que ocorre o desânimo, aí vem essa representação, vem as ideias, as imagens, que faz com que a gente possamos imaginar coisas melhores, perspectivas melhores, futuro melhor. Então, a partir desse tempo, a gente se ajuda com as nossas ideias e parte para um percurso.
quando a gente diz assim, olha, eu vou comprar casa, mas eu não tenho dinheiro, eu vou buscar um empréstimo. Então, nesse momento, surge um percurso, e surge uma discussão de você com você mesmo. Que nesse momento, alguns desistem e outros enfrentam dificuldades. E tem tudo a ver com tudo isso que eu falei até agora. Então, o vazio que ocorre aí, esse tempo, essa constituição, é um processo que ocorre em todos os humanos. Então, ele transcorre de um passado muito recente, uma ação que acabamos de fazer, um filme que assistimos, uma peça teatral que acabamos, uma fala com um amigo, o que eu falei com o pastor Amaro agora, antes do programa. Então, isso está no percurso de uma construção que vamos fazer. Tudo isso faz com que exista uma marca, boa ou ruim, e um futuro previsto. Por exemplo, eu conversei com o pastor Amaro aqui várias coisas. Essas coisas podem tomar formato, tomar cor. Então, entre esse percurso, haverão muitos pensamentos para constituir esse boneco. Surgiu de uma ideia, surgiu de uma fantasia e logo vai se concretizar. Mas isso surgiu de uma falta, de uma necessidade que aconteceu entre mim e ele. E nós estamos dialogando para chegar a uma solução, chegar a um boneco. Então, vamos lá, gente. Vamos partir para a segunda fase. Para a gente terminar aqui, na segunda-feira, entrar mais na parte da depressão. Os relógios, eles mudaram desde o seu início. Mudaram de tamanho, mudaram o jeito, mas não mudou o tempo. Então, o tempo continua o mesmo. Quando usamos o tempo, como nós usamos o tempo hoje? O uso do tempo difere muito das culturas e da cultura. Lá atrás, na fase da agricultura, quando começou a agricultura, muito tempo atrás, né? Como era que se media o tempo? Como é que se media o tempo? Pelas plantações, pelo ciclo da natureza. Então, o tempo da chuva, o tempo de colher. Então, as pessoas iam medir o tempo exatamente pelo seu trabalho. Então, não tinha ainda um relógio ainda para marcar aquilo, mas tinha o tempo. Vai chover, não vai chover, o tempo de milho é tal, o tempo de feijão é tal, a colheita vai durar. Então, aquilo ali movimentava as pessoas na sua dormida e na sua acordada. Eu vou acordar mais cedo porque eu tenho que plantar tanto. Então, surgia aí, todo mundo estava condicionado para o tempo, e até hoje estamos. Então, no século XII, surgiram os primeiros relógios de ponteiro. E esses relógios de ponteiros, eles eram colocados nas torres da igreja, nas torres das igrejas. E por que eram colocados nas torres da igreja? Para que as pessoas... E o sino também, né, batendo, né? Até hoje existe por aí algumas igrejas que têm sino e relógio. Então, para que as pessoas pudessem linkar o tempo à religião. Ou seja, eu tenho tempo. Eu tenho tempo e tenho as minhas obrigações. Como hoje, né? Mas naquela época, as obrigações religiosas, as festas, as colheitas, a Páscoa, a celebração, o batismo, o crisma, aquela coisa que existia nas igrejas. Então, aquele relógio estava sempre alertando você para essa relação com esse núcleo que ocorria aí. Então, estava sempre ligado à religião, sempre ligado até o tempo de vida. Você vai morrer, velho, você vai morrer. Ó, 17º dia, batizado, casamento. Então, você tem um círculo. Então, aquele relógio estava sempre... E o badalo do sino estava sempre lá. Estava sempre lá. Então, a igreja regulava o tempo, né? O tempo inteiro. Em seguida, apareceram relógios nas torres das prefeituras. Primeiro na igreja, depois nas torres da prefeitura. Aí era o tempo social. Não era apenas o tempo da colheita nem da religião. Eram marcadores
que estimulavam as pessoas para uma vida controlada. Aí as prefeituras já, em benefício próprio, já colocava esse cidadão com deveres, não só com religião, mas com deveres com o Estado, né? As suas obrigações, os seus impostos e por aí vai. Então, principalmente os comerciantes que tinham que pagar impostos. Então, as pessoas sempre foram controladas por esse tempo. E daí surgiram a Revolução Industrial e surgiram os relógios das fábricas, relógios de pontos, que até hoje acho que existe por aí ainda, relógios de ponto que marcaram e asseguravam, né, aí a entrada do capitalismo. Ou seja, até os minutos, o trabalhador era obrigado a entrar, bater ponto, e até os minutos e segundos estavam ali pré-estabelecido. Chegou atrasado, já sabe, esconda na folha de salário. Então, seu tempo já não lhe pertence. Seu tempo lhe pertence a alguém. Então, eu quero encerrar hoje esse programa, para continuar nesse tema. Ninguém faz o que quer. O tempo, existe uma marcação que a sociedade impõe para um tempo. Nós estamos aqui fazendo um programa, tem um tempo, está chegando o tempo de terminar o programa. Tem um tempo. Você tem um tempo. Você tem um tempo disponível e um tempo disponível. Existe um tempo que você vendeu esse tempo a alguém. Vendeu o tempo à empresa. Você tem que produzir naquele tempo. Você, quando toma um empréstimo no banco, que vai valer ali, o juro vai depender do tempo. O tempo de pagamento. Você comprou uma casa financiada, vai pagar mais, depende do tempo. Então, o tempo que vai regular quanto você vai pagar. E tudo isso pode levar as pessoas a esse transtorno de depressão, que nós vamos falar em outros programas. Então, hoje esse programa foi mais engateado, né, por esses traços que nós comentamos aqui em relação ao tempo, para associar ela aos transtornos depressivos que nós estamos vivendo hoje de uma forma tão aguda, né? Nem tudo é depressão, mas existe uma onda de depressão muito grande e até provocada por tudo isso que eu falei e provocada pela produção de fármacos das indústrias farmacêuticas. Então, eu quero agradecer a você. Uma boa sexta-feira. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de novo com mais um programa do Divã. Ok, doutor Inácio, ok, ouvintes da Rede Cristã Brasil e da Rádio Jesus é Vida. O programa volta, então, segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Né, doutor Inácio? Um abraço e até segunda-feira. Hoje o senhor ficou meio calado, né? É porque eu estava compartilhando e me articulando com aquela equipe que a gente está precisando montar para aquela situação. Beleza? Vamos construir. Estava aqui construindo. Abraço, valeu, doutor Inácio. O programa volta segunda-feira, neste mesmo horário, das 11 ao meio-dia. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pelos compartilhamentos. Obrigado. Enfim. Vem aí a programação da Rede Cristã Brasil, na sequência, depois do momento musical, o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. Lembrando, vem aí o programa Gabinete Pastoral, tá? Com o pastor Amaro Correia. Escuta aí. Todas terças e quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã, acompanhe o programa Gabinete Pastoral. Solicite uma orientação bíblica para a sua causa. Escreva sua carta e nos envie. Pode ser pelo e-mail acordabenção100.7@hotmail.com, pelo zap da Rede Cristã Brasil ou pelo nosso endereço. Solicite pelo zap da rádio 819 8720 4989.